Mas o nosso tema de hoje aqui, André, inclusive o tema do programa aqui do ICL Notícias, foi esse lucro recorde da Petrobras. A Petrobras bateu lucro recorde e pagou dividendos recordes para os seus acionistas, né? Foi a segunda maior pagadora de dividendos do mundo em 2022. Tem um trecho de uma matéria do Estadão que a gente está destacando, eu vou ler para vocês. A Petrobras vai distribuir uma cifra total recorde de 215,7 bilhões referentes a 2022, mais do que o dobro do que foi pago em 2021. Para ter uma dimensão dos valores, o orçamento atual do Bolsa Família pode ser pago 3 vezes com esse valor. O valor dos dividendos supera o lucro da empresa. Mas esse lucro fica com os acionistas, né, André? Esse lucro não fica com o Brasil, é distribuído para os seus acionistas. Os dividendos são distribuídos para os acionistas, né? Exatamente. O governo ainda é o maior acionista, né? Ele tem 36% das ações, mas, obviamente, o grosso desses dividendos está indo para fundos de pensão, o fundo BlackRock, né, que é o maior fundo de hedge do mundo, investe em vários países, tem participação em várias empresas estatais, principalmente no caso do Brasil, a Eletrobras, ele também entrou participando forte, e está aqui na Petrobras também. Então, o grosso desse dinheiro está sendo drenado. E aí a gente, se pegar o período do governo Bolsonaro, né, o saque, a drenagem de recursos da Petrobras é ainda mais assustadora, porque são mais de 500 bilhões de reais que foram transferidos para os acionistas da empresa, e evidentemente que isso tem algum benefício do ponto de vista fiscal, porque como o governo é o maior acionista, ele acaba recebendo esse recurso. O problema é que na gestão Bolsonaro a gente viu que esse dinheiro foi alimentar o orçamento secreto, na medida em que se contraíram os investimentos na área social, na área de infraestrutura, né, sempre com aquela ideia de que o setor privado iria assumir o comando, né, dos investimentos. O que a gente viu foi exatamente o contrário. A gente está com o capital do Estado, a infraestrutura, não sendo recomposta nem na sua depreciação. Tá? Para quem não entende o que é isso, é viaduto que cai, né, a gente tem estradas que não são mantidas, não passam por manutenção, toda a parte, né, de sistema de esgotamento, a parte de infraestrutura, ela fica bastante decadente. Isso é péssimo, principalmente para as pessoas de baixa renda, que não têm, né, em geral, acesso a condições melhores. Então, a Petrobras, ela passa por um processo de encolhimento que, na minha visão, é criminoso, porque a Petrobras é um ativo do desenvolvimento que o país tem, e ela passa a ser, então, tocada, né, com essa máxima do enriquecimento do acionista. E o problema disso é que a gente agora vai entrar num processo de transformação estrutural que o mundo está passando, isso se impõe sobre nós, não é uma escolha do Brasil, e a Petrobras é um ativo importante. Então, vendo aqui, né, um lucro de quase 200 bilhões, 188 bilhões de reais, né, um lucro histórico, e a transferência desse recurso na ausência, né, do comando da Petrobras, no sentido de redirecionar isso para investimentos, principalmente em energias alternativas, é realmente muito preocupante, porque isso é um dinheiro que poderia ser muito útil. A gente está falando aqui, quando pega só esse valor aqui de 215, mas se a gente pegar, né, os anos anteriores, dá quase 5% do PIB. 5% do PIB. Para vocês terem uma noção de comparação, atualmente o déficit que a gente tem em investimento em infraestrutura é de cerca de 1,3% do PIB. Então, a gente conseguiria, do ponto de vista dos especialistas, manter pelo menos 2 anos de investimentos em infraestrutura, que daria cerca de 3% ao ano, que a gente precisaria para realmente ajudar o país a alavancar. A gente está dando isso, né, diretamente para os acionistas minoritários da Petrobras. É um dinheiro que nunca vai voltar para a gente. Então, isso, na minha visão, é realmente muito temerário.